eu vou te explicar como que você pode saber quanto você realmente precisa de internet móvel. Se você está pagando demais, se você está pagando aquilo que você realmente precisa, então na live de hoje nós vamos aprender sobre isso. O objetivo da aula de hoje: como saber se você está pagando caro na conta do celular. Primeiro tema: por que muita gente está pagando mais do que deveria? Tá? E o que são dados móveis? Tema 2: como saber o pacote ideal para o seu consumo? E aí a gente vai ter que passar por 2 subtítulos: verificando quanto você consome e verificando quanto você contratou, tá? E o tema 3, basicamente, é qual o preço dos planos e como escolher. Bom, eu vou primeiro contar uma história, tá? Muita gente aí que me conhece sabe que eu já dei aula para o embaixador Marcos Azambuja, nosso ilustre embaixador. Seguinte, galera. Teve um dia que eu cheguei lá na casa dele, né? Ele sempre muito gentil, tanto ele quanto a doutora Liliane, esposa dele. E sempre servindo com café, a Zaira bota lá uns biscoitinhos lá. Aí ele pega a conta de telefone e me mostra. E Diogo, e a conta de telefone? Lá na conta de telefone, do celular, tá? Só do celular. Não tô falando de conta de televisão. Não estava incluso a internet Wi-Fi. Era a conta de celular. Aí eu peguei. Sabe quanto que estava a conta dele? Só de celular? R$370, tá? Em torno de 300 e alguma coisa. Como faz um tempo, eu não sei exatamente 300 e quanto não, mas era 300 e poucos reais. Eu olhei para ele e falei: mas doutor, por que você está pagando tanto? Aí ele falou: Diogo, eu fui lá na loja, o vendedor me disse que era uma internet que não acabava e eu pensei que fosse o preço para o pacote de internet no celular. Ele não falou assim, não, para ter internet no celular. Ele comprou um canhão para matar uma mosca. E eu falei que ia contar uma outra história agora. Estava 11 anos casado com a Patrícia e tem um detalhe em relação a isso. A Patrícia que fazia as compras no mercado. O que aconteceu no primeiro mês? Nós compramos muito mais do que a gente consumiu e estragou um montão de coisas. A gente só chegou à conclusão de que realmente consumiu, quer dizer, comprou mais do que consumiu depois que passou o mês. Depois que a gente consumiu as mercadorias lá do mercado. E aí que está o ponto. Eu quero trazer para vocês o seguinte. A internet, ela funciona assim. A internet móvel funciona assim. Se você contrata uma garrafinha como essa, por exemplo, garrafinha, você contratou a sua internet. O que acontece quando o mês vira? Você tem uma garrafinha com internet dentro, como se fosse um cafezinho. E você vai consumir nessa garrafa. Se você consumiu só até a metade, sabe o que a operadora faz com a sua internet? Ela joga fora. Ela pega e joga fora aquela internet que você não usou. Então, ela não se acumula para os próximos meses. Então, o caso do Azambuja, que tinha lá 300 gigabytes no pacote dele, quando chegava no final do mês, aquele turbilhão de internet que ele não consumiu, eles jogavam fora e davam novamente o pacote renovado de 300 gigabytes. É muito importante que você entenda que se você contrata uma internet móvel com um pacote muito grande, o que acontece? Você basicamente vai estar desperdiçando dinheiro. Tá? A conta vai ficar muito mais alta do que deveria. Tá bom? Então, o que é a internet móvel? A internet móvel é uma internet que fica dentro do celular e é um pacote. Se você não usar o pacote, ele é jogado fora quando o mês vira. Se você tem um pacote muito grande, basicamente você está gastando dinheiro à toa, certo?
Como saber o pacote ideal para o seu consumo? Então, Diogo, beleza. Já entendi que a internet dentro do meu celular, ela, quando eu não consumo, ela vai acabar, né? Quer dizer, vai ser jogada fora e no outro mês eu vou receber de novo. O caso do Azambuja aí, ele desperdiçava dinheiro todos os meses, né? Pegava essa internet e jogava fora porque ele não consumia tudo, obviamente. O seu celular, ele monitora quanto você consome de internet. Qual o caminho que você vai fazer? Um detalhe importante. O meu iPhone, eu só uso no Wi-Fi. Então não vai ter esses dados, mas eu printei a imagem aqui e vocês vão ver, tá? Quando você vai lá no ícone, vai procurar esse ícone aqui, ó. Como saber quanto você consumiu de internet, tá? Móvel. Você vai tocar no ícone ajustes no seu iPhone, ajustes. E vai dar um toque, pessoal, aqui, ó, em celular. Aqui, ó, celular. Ele está desativado porque eu não uso, tá? Quando você tocar aqui, vai aparecer uma janela como essa daqui, ó. Essa imagenzinha, você vai perceber que aqui, ó, que os dados celulares vão aparecer aqui em cima. Dados celulares. No período atual, quanto você consumiu. Então, no caso do Azambuja, né? Ele foi lá, pegou esse pacote lá, mas ele não sabe quanto ele consome por mês. E quando você abre o ícone ajustes e toca em celular, na parte de baixo tem o consumo do dados móveis. Então vou voltar aqui e vou mostrar para vocês o caminho. Você tem que tocar aqui, ó, no ícone ajustes. Depois de tocar em ajustes, você vai em celular. E quando você vai em celular, na parte de baixo, conforme está aqui essa imagem, na parte de baixo, você vai ter quanto que você consumiu no mês. Tá aqui. Inclusive, ele mostra quanto cada aplicativo consumiu, tá? Então tá aqui, ó, período atual, tá vendo? Ele vai mostrar aqui à direita. Ó, essa pessoa, por exemplo, aqui, isso é uma imagem, né? Essa pessoa, ela consumiu quanto? 280 KB. Só que a gente contrata internet em gigabyte. Gigabyte. Isso, o que isso quer dizer? Essa pessoa, ela tinha, por exemplo, eu contrato 30 gigabytes. Eu tenho 30 quilômetros para poder consumir e percorrer. Essa pessoa, ela consumiu centímetros desses quilômetros. Concorda comigo que não é nada? E se o Azambuja contratou lá os seus 300 gigabytes? Você concorda comigo que ele está desperdiçando dinheiro? Concorda ou não concorda? Aí a pergunta que eu quero te fazer: quanto você está consumindo? Esse é o primeiro ponto. Quanto o celular está marcando lá no reloginho, ó? Eu estou consumindo tantos gigabytes de dados móveis. Porque depois que você descobrir isso, sabe o que vai acontecer? Vendedor nenhum vai te enganar. Por quê? Porque você sabe que se ele estiver te oferecendo um pacote muito acima daquilo que você precisa, você vai recusar. Por exemplo, no meu caso, vou até abrir meu outro celular aqui, que é onde eu uso. Olha aqui quanto que eu consumo aqui no meu outro celular. Eu só consumo 4,65. Tá vendo? Só consumo 4,65. Se ele me vende 300 gigabytes no mês, o que acontece? Eu tô gastando mais do que... comprei um canhão para matar uma mosquinha em casa. Certo? Comprei um canhão para matar uma mosquinha em casa. E aí, galera, você tem que estar presente para isso.
Você tem que estar consciente que sim, tá? Se você tá consumindo muito e comprou um pacote grande, maravilha. O problema é quando você não sabe que está consumindo pouco e o vendedor te vendeu a ideia para você não ficar sem internet, você precisa de um pacote muito grande, tá? Então, consulte no seu iPhone depois quanto você consome de dados móveis. Como é que faz para verificar quanto você contratou? Se você pegar a sua conta de internet, a sua conta de telefone, tá? E eu entendo que muita gente não tem, né, essa conta, não recebe essa conta, mas se você der uma ligadinha para lá, eles vão mandar para você por e-mail, tá? Ou de alguma outra maneira, ou você pode ir na loja. Na sua conta vai ter quantos gigabytes você contratou. Então, se você pegar, essa é a forma mais simples, tá? Você não precisa fazer nada, é só pegar a sua conta. Se você viu que você consome lá, no meu caso, 4,65. Se você verificou que na sua conta tem 50, tem 100, tem 200, tem 300 gigabytes, o que acontece, galera? Você comprou, você está jogando fora dinheiro, está rasgando dinheiro. Por quê? Porque você está com um pacote muito acima daquilo que você precisa. Diogo, tem alguma outra forma de fazer isso? Tem. A operadora, ela tem aplicativos. Vou mostrar para vocês aqui. A operadora tem aplicativos. Tá aqui, ó. E eu tenho, por exemplo, aqui o Claro Móvel, que é da minha operadora. Se você estiver vivo, tem um operador, tem um aplicativo. Se você tiver, a TIM também tem. Aí é o seguinte, quanto eu contratei de na minha conta? Aqui, ó, 31 GB. 31 GB. Eu contratei isso. Tá, Diogo, mas quanto você paga de internet? Eu vi que você gasta só 4, não é muito? Na realidade, é porque a gente tá no dia 16 ainda. Porque a minha média ali, se eu pegar no final do mês, vai dar umas 11. E aí, o pacote mínimo que eles vendem é 20. Aí eu coloquei 30 para poder... foi até um bônus que eles deram. Mas 20 já tá ótimo, tá? 20 GB. 200 é um exagero gigante, tá? Aí eu venho aqui embaixo, ó. Quanto que eu pago da minha conta? Vou abrir a conta aqui para vocês, ó. Segunda via. Eu tô pagando R$ 59,89 de plano para celular. Mas por que eu pago R$ 59,89? É porque o vendedor me ofereceu um pacote ideal para minha necessidade? Não. É porque eu tive conhecimento suficiente para saber o quanto eu preciso. Quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Então, se você, agora que você já sabe, ir lá nos ajustes e verificar quanto você consome, e se você pegar a sua conta, tá muito mais alto, tá um pacote exorbitante, o que você tem que fazer? Vai na sua operadora e fala assim, ó, eu quero um pacote mínimo, que é 20 GB, que é 30 GB, depende da operadora, tá? Então, assim, deu para entender? Para saber se você está desperdiçando dinheiro ou não, você tem que ter duas informações. Quanto você consome e quanto você contratou. Se você não sabe quanto você consome ou o que você contratou, não tem como saber se você está desperdiçando. O último tema é qual o plano, né? Desculpa, qual o preço dos planos e como escolher. Então, os planos da Claro. Toquei lá. Digitei em cima e vou tocar aqui embaixo. Agora eu vou procurar aqui. Olha lá. Escolha seu plano Claro Móvel. Vou dar um toque. Ó, aqui ele já está oferecendo, ó, um plano de 30 GB por R$ 64,90. Olha esse pacote aqui, ó. Olha esse pacote aqui. Eles estão oferecendo
400 gigabytes pelo valor de 399. O que significa isso, pessoal? Se eu consumo, eu sei que eu consumo 11 por mês, tá? Porque no final do mês é só eu chegar lá e saber quanto eu consumi. Se eu sei que o meu consumo é de 11 gigabytes, pessoal, faz sentido eu contratar 400 para pagar 399 por mês? Faz sentido? Se o meu consumo é de 11 e sabendo que se eu não consumir tudo ele vai jogar fora, faz sentido eu comprar um de 400? É óbvio que não. É óbvio que não. Por quê? Porque senão eu vou estar desperdiçando. Só que quando a gente não sabe quanto a gente consome, o que acontece com um vendedor? Ele vai empurrar para você o pacote mais caro. E aí você vai estar rasgando dinheiro. Então, você precisa, primeiro, saber quanto você consome para depois ir lá e contratar o pacote ideal. 400 é um exagero. Você viu quanto que eu pago? Aqui não tem mais informações. Você viu quanto que eu pago? Eu pago o valor de R$ 59,90 por um pacote de 30 GB. Talvez um de vocês aí, quando for olhar a conta de vocês, a quantidade de gigabytes, vai perceber que é um valor absurdo, muito acima daquilo que você contratou.